Estamos apresentando Cultura Sul Notícias. Cultura Sul Notícias. Entrevista. Agora 8h19. Bom dia. Estamos começando mais um bloco da entrevista do dia. Hoje, quarta-feira, dia 22 de novembro. Estamos aqui nos nossos estúdios recebendo novamente, então, a Tatiane Lantier. Ela que é, então, especialista em direito previdenciário e veio conversar com a gente novamente para trazer esclarecimentos a respeito, então, dos direitos previdenciários. Já tem várias pessoas aqui participando, mandando sua mensagem. Primeiramente, bom dia. Seja bem-vinda, Tatiane. Bom dia, Vere. Bom dia, Elias. Bom dia, Isadora. Bom dia, São Mateus. Chegamos aqui em novembro, né? Minha 10ª participação do ano. E a penúltima, né? E a penúltima, é isso aí. Olha só que regularidade, né? Só daí 2024. Só 2024. Não, tem dezembro ainda, né? Então aproveitem essa edição, né? Agora essa de novembro, e daí ainda tem dezembro. Eu vou lembrar mais coisas pra deixar o Elias triste, envergonhado das coisas que ele fazia na juventude dele. Na juventude dele. Pra última. Estávamos relembrando aqui o que ele estava aprontando. Não dá pra esquecer que eu sou de São Mateus, né? Exatamente. Então, sendo de São Mateus, sendo crescido em São Mateus, algumas pessoas antigas, como o Elias, são meus contemporâneos, né, de juventude. Muito bacana. Para gente começar, eu queria que o Elias colocasse ali, Elias, a gente vai começar com um áudio hoje, então, da Alcione. Ela mandou, então, pra gente, é o primeiro ali, não? Isso ali, ó, primeiro, o DC 1 e 12, exatamente. Então a Alcione mandou um áudio também fazendo um questionamento aqui a respeito, então, de algumas dúvidas que ela tem. Vamos acompanhar. Bom dia, Cultura, tudo bem? Então, eu gostaria de saber o seguinte: eu era do interior, vim para a cidade, trabalhei de carteira assinada, tive um comércio e voltei para o interior, voltei à produção, né? Produzir alimentos. Aí, este ano, eu voltei a trabalhar com Core. Eu sou autônoma, né? Eu trabalho com Core e eu não sei como vai ficar a minha aposentadoria. Você pode me dar alguma dica? Como que vai ficar? Tenho 50 anos. Eu, de bloco de produtora, eu tenho 10, 11 anos. Então eu tenho assim... Eu comecei a trabalhar mais tarde, né? Eu tenho contribuição e bloco de produtor. Então, eu queria saber como que vai ficar a minha aposentadoria, que eu não sei como que vai ficar. Olha só. Muito obrigada pela pergunta, dona Alcione. Eu sei o que podemos fazer no seu caso. Essa é uma situação muito, muito corriqueira, principalmente nós aqui do interior do Paraná, de pessoas que começaram a atividade laboral na lavoura, com família, depois elas vão para a cidade buscar um emprego melhor, uma condição de vida melhor, às vezes não conseguem, não gostam, retornam para o campo e, como no caso da dona Alcione, ela retornou para a atividade urbana, agora trabalhando como contribuinte individual. Neste caso, eu não posso precisar exatamente qual aposentadoria ela vai ter, mas nós temos duas opções. Nós temos a opção da aposentadoria por tempo de contribuição e, neste caso, nós temos que observar quando que foram os períodos de atividade rural. Por quê? Porque até um determinado período, até o ano de 91, novembro de 91, você conta a atividade rural sem precisar indenizar o INSS, sem precisar pagar a contribuição correspondente a este período de trabalho. Após esta data, quando você quer contar juntamente com a atividade urbana para aumentar tempo, há necessidade da indenização. Então, a gente vai lá conversar com o INSS e dizer, olha, eu trabalhei 10 anos na atividade rural e eu quero contar no tempo de contribuição isso. Aí o INSS vai dizer, ok, você pode contar desde que você comprove efetivamente que trabalhou e que você indenize esse período que você não pagou lá atrás. Esta é uma
opção se ela fechar os 30 anos de contribuição até a data da emenda, novembro de 2019. Se ela não somar os 30 anos de contribuição até esta data, nós temos que analisar quais são as regras de transição que ela pode aproveitar para se aposentar antes. Se nenhuma delas, que são 4 hoje aplicáveis para nós, servir para o caso dela, ela vai se aposentar por idade aí aos 62 anos de idade. Certo? Então, são diversas análises que nós fazemos, mas ela não perde nem o período anterior de lavoura. Se tiver disponibilidade para indenizar e se for razoável e necessário indenizar, se servir para alguma coisa, indeniza o período de lavoura, e se for o caso, aí ela se aposenta por idade. Muito bem, a gente tem aqui outra pergunta que chegou. Bom dia. Gostaria de saber se tenho direito a algum auxílio agora que parei de trabalhar na roça para se tratar contra um câncer, de pele. Eu contribuí um tempo com a nota de produtora. Depende do tempo que ela parou de trabalhar para ver se ela tem qualidade de segurado, mas se ela tiver ainda dentro dos 12 meses, de parada de trabalho ou de comprovação, ela pode pedir o benefício por incapacidade temporária, que é aquele que nós chamamos de auxílio doença. Marca uma perícia, junta os documentos médicos e vai lá para o INSS. Muito bem, olá, eu sou a Marina, tenho 39 anos, trabalho com carteira assinada faz 10 anos e antes eu ajudava na lavoura meus pais. Esse tempo conta? Depende do período, sim, conta, dá para depois, lá na frente, quando ela for se aposentar, ver se ele vai aumentar o tempo de contribuição dela ou não, ou se ele vai contar como carência. Carência é aquele tempo mínimo que eu sempre falo, né? As pessoas se aposentam por idade, mas elas têm que ter no mínimo 180 meses de contribuição ou de trabalho efetivo na lavoura para poder se aposentar. Vamos agora colocar mais um áudio agora do Anderson, que também mandou seu áudio, suas dúvidas aqui para a Tatiana esclarecer. Vamos acompanhar. Bom dia, doutora. Bom dia para todos aí da rádio. A minha dúvida é a seguinte: eu fui militar durante 6 anos. Eu prestei serviço militar obrigatório em Porto União, no Exército, né? Eu incorporei em março de 2001 e dei baixa em fevereiro de 2007. No caso, fiquei 6 anos. Isso conta para aposentadoria também, né? Como a gente não era registrado em carteira lá, né? Mas eu tenho tudo, documentos lá e tudo. Isso conta para aposentadoria também, correto? E outra coisa, a respeito daquele lá do regime antigo, se você tem, acho que até 2019, se você tem tantos anos de carteira lá, entra no regime antigo ainda. É alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria que a doutora explicasse em relação à minha questão de ser militar, se conta realmente para aposentadoria, e a respeito dessa lei aí que até 2019 entra no regime antigo, quem tem tantos anos de carteira lá, alguma coisa nesse sentido. A minha dúvida é sobre isso. Bom dia, obrigado. Dele, são duas situações. Pela voz dele, ele é uma pessoa jovem, então ela não vai se aposentar tão logo, porque provavelmente deva entrar na regra da aposentadoria por idade, né? Não acredito que ele deva ter tido 35 anos de contribuição até 2019. Então, a primeira pergunta: sim, este período de militar conta. O processo é um pouquinho diferente. Vai ser preciso solicitar junto lá à corporação, ao Exército, né, que é a União, uma certidão de tempo de contribuição, uma certidão de tempo de serviço militar, para que, quando ele for se aposentar, contar este período, incorporar junto com as informações do INSS, que é uma atividade privada, certo? No caso dele, sim, ele provavelmente não vai entrar em regra de transição por ser jovem, né? Não vai ter os 35 anos de contribuição até 2019 e muito provavelmente ele não se enquadra em nenhuma regra de transição para aposentadoria para tempo de contribuição. Então é muito provável que ele se aposente por idade. Mas, como eu estou falando, é suposição baseado na voz dele, né? Isso daqui nunca poderia ser uma informação precisa. Mas sim, ele pode contar o tempo de serviço militar. A gente tem mais áudios ali que chegaram, pode colocar ali daí no meu, Elias, que eu já encaminhei para mim. São os 2 últimos áudios. Então, o primeiro de cima, isso aí, vamos acompanhar. Bom dia, eu queria saber, eu tenho um amigo meu, que ele caiu e se machucou. E o médico deu 6 meses de atestado para ele, que ele não vai poder trabalhar, porque quebrou o fêmur. Aí, ele não tem nota.
Como que faz para conseguir? É possível conseguir um benefício do INSS por esses 6 meses ou é difícil? Eu acho que ele tentou, será que não tem chance porque não tem nota? É possível ou é difícil conseguir? Como que ele deve agir, como que ele deve fazer? Por causa que ele está sem notas. Não tem nada que comprove e contribuir com o INSS. Ele trabalha por dia na lavoura. É possível conseguir o auxílio ou não? Como ele era o chefe da casa, daí ele está precisando muito, sabe? Daí se é possível ou não? Era... O que vocês entenderam? Chefe da casa. Chefe da casa. Ah, chefe da casa. Olha só, trabalhador rural, o que a gente chama de trabalhador boia fria, talvez, né? Se fosse o caso. Tem que comprovar que ele trabalhava para alguém na lavoura. É um processo mais... um pouquinho mais difícil, né? Mas sim, existe a forma de comprovar, desde que existam provas, que consiga ter um documento, que consiga ter um recibo de pagamento, comprovar que ele trabalhava, matéria de prova, e é conversar com o cliente, entender o que ele fazia, como ele recebia, para quem ele trabalhava, quantos dias trabalhava, o que fazia, para daí nós podermos discutir no INSS dizendo que sim, ele é segurado da Previdência porque era um trabalhador rural que prestava serviço para alguém. Não sabemos se é um serviço de forma de diária ou se efetivamente poderia ser um contrato de trabalho também, porque muitas vezes nós temos trabalhadores que estão trabalhando para alguém de forma repetida, né, de forma periódica, e que diz, não, mas trabalha por dia. Só que quando você vai analisar exatamente a condição daquele contrato de trabalho, ainda que seja por dia, dias intercalados, ele acaba configurando um contrato de trabalho normal. E aí, para a Previdência, a gente comprova que efetivamente a pessoa tinha um emprego, de uma certa maneira, e aí nós conseguimos o benefício. Não é fácil, não é rápido. O que nós verificamos muito com as pessoas, eu entendo por quê, porque quem vai buscar um benefício, principalmente quem busca benefício por conta de doença, tem urgência, precisa do dinheiro porque precisa comer, não pode trabalhar, né? Só que em determinadas situações não tem como a gente fazer as coisas da noite pro dia. 6 meses, às vezes, é um tempo mínimo que nós temos para começar a discutir a situação. Ai, mas aí como é que faz? Infelizmente vai ter que dar os seus pulos, né? Vai ter que pedir para alguém ajudar, vai ter que fazer empréstimo, não sei por quê. Porque não adianta a gente querer fazer as coisas rápidas e atropelar o direito ou uma prova. Muitas pessoas perdem direitos importantes na Previdência Social por ter pressa. E aí, muitas vezes, nós temos colegas que não conhecem o processo administrativo de uma forma mais efetiva e tem uma tendência de ir para o judiciário. Não, vamos fazer um processo na justiça porque a justiça resolve. Não, minha gente, nem sempre a justiça resolve. Tem muitos casos que a gente tem que resolver no INSS e nós temos que submeter ao tempo que o INSS dá para que a gente possa fazer o nosso processo. Muito bem, chegou mais uma pergunta aqui. Bom dia. Gostaria então de saber, eu trabalhei na lavoura até 1989, aí eu trabalhei 10 anos com carteira assinada e faz 3 anos que pago o MEI e tenho 55 anos de idade. Quando vou me aposentar? É uma mulher. Uma mulher vai se aposentar aos 62. 62. Muito bem. Bom dia. Qual o tempo mínimo de contribuição à Previdência Privada para se aposentar? E como proceder? É a Patrícia lá de Mafra que está mandando essa pergunta. Previdência privada não tem tempo mínimo. Previdência privada é um contrato que você faz com um banco, com uma instituição financeira, ou com algum fundo, né? Que vai ou te pagar um benefício por um tempo determinado. São regras completamente diferentes. Depende de quando você ingressa no plano, né? Se o plano te aceita, e a quantidade de anos que você vai pagar para a quantidade de anos que você vai receber. É diferente da Previdência do INSS. A Previdência privada é uma poupança, entre aspas, né? A gente chama de poupança. Mas o dinheiro que você põe na Previdência privada é teu. É como se fosse uma poupança. Na Previdência do INSS, o dinheiro que você põe lá, você põe na Caixa Geral
no Caixa Geral. Você paga a aposentadoria de quem está recebendo hoje e no futuro alguém que está trabalhando, que vai contribuir para o sistema, vai pagar a tua aposentadoria. Por isso que tem essa diferenciação. A gente tem mais um áudio que chegou ali do Joel. O senhor agora vai acompanhar qual é a dúvida dele. Bom dia, é o seguinte, eu queria, tem um amigo meu que ele tem, trabalha assim de boia fria, podemos dizer, né? Só que tem uma irmã dele que paga para ele o INSS. E agora foi constatado que ele está com DPOC, doença dos pulmões, sabe? E ele não consegue mais trabalhar, sabe? Consegue fazer o auxílio doença para ele? O que tem que fazer para isso? Porque ele não consegue mais por causa do ar, assim, falta fôlego para ele. EPOC é uma doença muito comum hoje, não sei se não é de repente uma doença decorrente de Covid, alguma coisa assim. O que é o EPOC? É uma dificuldade muito grande de respirar. A capacidade pulmonar, ela baixa muito, né? Então, para um trabalhador rural, imagino que deva fazer muita diferença você ter um fôlego bom ou não. Se ele recolhe como facultativo, como MEI, nós temos que ver quando começou o início desses recolhimentos, se esses recolhimentos estão corretos, se ele tem qualidade, se ele tem a carência necessária para pedir o benefício e se a doença não é pré-existente. Por quê? Porque o INSS ele vai levar em consideração as contribuições atuais. Então, anteriormente, não sei como é que ele trabalhava, né? Às vezes a gente consegue comprovar com o período anterior. Só que, vamos dizer, se tudo tiver bem certinho, é só pedir o benefício e submeter à perícia. Aí, provavelmente o INSS pode dar o benefício porque ele está incapaz, o INSS pode negar o benefício dizendo que não, a doença dele não atrapalha ele para a atividade que ele exerce, ou ainda o INSS pode dizer, não, peraí, as tuas contribuições não são suficientes ou estão incorretas, então eu não vou te dar. Então, também não dá pra gente saber, mas essas são as hipóteses que podem acontecer. Tem várias hipóteses, né? Vamos acompanhar mais um áudio que chegou aqui pra gente também a respeito de algumas dúvidas que estão surgindo. Vamos acompanhar. Bom dia, doutora. Gostaria de um esclarecimento. Eu já sou aposentado e atualmente eu atuo com carteira assinada novamente. Eu sou obrigado a contribuir com o INSS? Bom programa, bom dia, muito obrigado. Nesse caso, sim. Pessoas aposentadas que continuam trabalhando com carteira assinada, como contribuinte individual, com empresa, com MEI, seja lá com o que for, tem que contribuir. A contribuição é uma espécie de tributo, de imposto, que incide sobre a remuneração. Todo mundo que trabalha, todo mundo recebe uma remuneração, teoricamente todo mundo teria que recolher. Ah, mas eu já sou aposentado, não vou aproveitar para nada. Não, tem que seguir a regra porque a lei diz que é isso, até porque, como nós dissemos aqui umas 2 perguntas atrás, a contribuição para o sistema é um sistema que chama sistema solidário, então sim, tem a obrigatoriedade de recolher. Não tem o que fazer. E já vou adiantar a próxima pergunta, que provavelmente ele me faria, é perguntar, mas eu posso pegar esse período então que eu estou recolhendo agora e pedir uma revisão da minha aposentadoria? Eu recebo esse tipo de pergunta quase todos os dias. Não pode. Essa aqui, existiu essa tese até uns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, que chamava-se a tese da desaposentação, que era, cancela a aposentadoria, pega o período que trabalhou posteriormente e faz um novo cálculo de aposentadoria e concede uma nova. Não dá. Aposentou, a aposentadoria, ela é definitiva e irrenunciável. Eu não posso chegar para o INSS e dizer, não quero mais receber a aposentadoria. O INSS vai continuar te pagando, com exceção quando se trata de aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez, ela é uma aposentadoria que não é permanente. Então, eu estou aposentado por invalidez, eu posso sim ser submetido a novas perícias e o INSS vir e me cortar o meu benefício. A aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição é uma aposentadoria definitiva, permanente e irrenunciável. Muito bem, a pessoa acompanhando a nossa live também. Bom dia, como que eu faço para ter contato com essa advogada? Pode passar o teu contato, Tatiana? O meu contato é 41 30 33 2801, é o WhatsApp do escritório.
Muito bem, depois daí a gente também vai colocar lá nas redes sociais, né? E também depois a gente responde o número ali na resposta da pessoa também no Facebook. Olha só, bom dia, tenho 20 anos de bloco de produtor agora, de produtor e agora estou na cidade com carteira assinada. Soma os dois ou eu perco o tempo de bloco? Depende. Não conhecemos a idade, não sabemos qual é esse período de 20 anos, né? Quando ele fala em bloco de produtor há 20 anos, significa que me parece que ele já não trabalhava mais em economia familiar com os pais, tem o bloco sozinho. Então, o bloco sozinho significa que provavelmente ele fez contribuição, trabalhando na lavoura depois de 91. Se ele for somar este tempo de bloco depois de 1991, vai ter que indenizar. Então, são uma série de informações mais detalhadas que a gente precisa ter para saber se aproveita ou não aproveita, né? Se vale a pena. Tudo vale, certo, né? Tudo aproveita. A questão é, vale a pena financeiramente? Vai me adiantar em quanto tempo a minha aposentadoria, né? Eu preciso ter aquele tempo lá, para mim é necessário para que eu tenha o tempo mínimo para me aposentar. Então, tem que ver todas essas situações aqui. Ele tem o documento. Vai usar se necessário for. Muito bem. Bom dia. Meu pai é caminhoneiro e eu queria saber quais são as doenças que fazem um caminhoneiro se aposentar. Ele tem 55 anos e tem pressão alta, diabetes. Não precisa dizer o meu nome. Obrigada. Olha, qualquer doença, desde que ela seja incapacitante, né? E de forma permanente, dá direito à aposentadoria por invalidez. Eu não posso dizer que tem uma doença específica do caminhoneiro. Eu posso dizer que eu tenho uma doença específica do mineiro, que é o problema. O cara que trabalha lá na mina tem problema de pulmão, né? Então, nós sabemos que a lei tem o que chama NTEP. NTEP são as doenças laborais que são presumidas da pessoa. Aí, aquela me falou, agora me veio pensar, talvez eu tenha que olhar o KNAI da empresa, ver quais são as doenças relacionadas que dariam uma aposentadoria presumida. Mas aí é tese, trabalho, é aquele negócio que a gente senta no escritório e fica estudando um monte de coisa. A resposta básica para ela é: qualquer doença que o pai dela tenha, desde que ela seja incapacitante de forma permanente, vai dar o direito à aposentadoria ou benefício por incapacidade. Bom dia, a gente trabalha na fumicultura desde os 18 anos de idade. Qual seria a idade, então, do casal para se aposentar? Fumicultura, lavrador, economia familiar, 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Muito bem, bom dia, tudo bem? Sofri um acidente de carro em março, onde tive uma laceração no braço. No hospital, o médico me deu um atestado de 2 meses. Ao longo do tratamento, foi me dado mais 2 meses e recebi pelo atestado apenas 1 mês, que seria referente ao primeiro atestado. O que eu faço nesse caso? Passei por uma perícia, aonde está em análise, mas a perita me disse que não posso receber mais pelo primeiro atestado. Laceração, se não me engano, é só corte de pele, né? Pele e músculo, essas coisas todas. Não tem fratura, não tem nada. Então, basicamente, o período de recuperação, ele tá dentro do prazo, né? Se isso foi no processo administrativo, lá no INSS, a depender do que ele tenha hoje como documentação e que comprove que ele continuou incapaz por mais tempo do que ele recebeu, é possível, talvez, judicializar esse pedido de benefício por incapacidade. Mas isso também depende muito da análise, né? Porque se a pessoa teve uma cura rápida, não vale a pena você movimentar o judiciário, ou pelo menos o meu escritório, eu não trabalho para fazer um processo na justiça por 1 ou 2 meses de benefício, que eu sei que vai dar no máximo este período, né? Não remunera o trabalho do processo, mas sempre tem a possibilidade de judicializar. Tem mais esses 2 últimos áudios também, a gente vai colocar, mas o pessoal mandou alguns áudios aqui para buscando, né, mais esclarecimentos. Hoje foi o dia do áudio, né? É o de cima primeiro, Elias. Isso mesmo. Eu acho que eles escutaram o primeiro, daí opa, vou mandar áudio. Eu não ia mandar pergunta porque eu tinha que escrever, mas já que dá pra mandar áudio, eu vou mandar, né? Vamos acompanhar. Bom dia, meu nome é Amauri. Eu tenho a minha carteira registrada desde os 14 anos, registrei em 87. Fiz 15 anos de carteira e 20 de prefeitura. Estou com 51 anos. Quanto tempo falta para mim se aposentar?
E o que eu devo fazer? Eu tenho que entrar na justiça para adquirir meus direitos, que eu tenho mais de 35 anos de contribuição. A pergunta dele não é simples. Ele fala que trabalha na prefeitura. Eu não sei se ele é estatutário, se ele é contratado da prefeitura. Eu não sei se ele recolhe para o INSS, se ele recolhe para o Fundo de Previdência do município. Mas vamos dizer que se ele seja servidor público municipal, esse período de carteira que ele tem, ele vai pedir uma certidão de tempo de contribuição lá no INSS. E quando chegar o tempo de se aposentar, porque funcionalismo público tem regras diferentes, que eu não vou dizer aqui, porque eu não estou com a lei aberta e essa eu não sei de cor, né? Quando chegar, e provavelmente vai ser só com a idade, porque 20 com 15, 35, sim, ele tem tempo de contribuição, 20 anos ele tem mais de 10 anos de serviço público, provavelmente ele deve estar há mais de 5 anos no cargo dele, mas ele não tem a idade. Então, ele vai pegar esse período lá do INSS, vai averbar no município e aguardar para quando chegar a época da aposentadoria. Levando em consideração que se ele fizer a averbação nesse período de INSS, ele vai aumentar o tempo de contribuição dele. Aumentando o tempo de contribuição, provavelmente ele vai ter direito a quinquênios, a outras coisas que talvez ele não tivesse ou que ele já tivesse gozado em período anterior, né? Muito bem, bom dia. Eu trabalhei registrada até março e tô grávida, meu neném é para dezembro. Tenho direito ao auxílio maternidade? Como faço para pegar? Tem sim, ela tem 12 meses de de qualidade de segurado, período de carência, e quando a criança nascer, ela faz o requerimento do auxílio maternidade. Pode ser, não sei se foi ela que pediu a conta, e provavelmente foi, né? Porque ela disse que estava, só se ela ficou grávida depois. Que o INSS não queira pagar, porque quando eles verificam que a pessoa saiu do emprego por conta própria, aí eles entendem que não tem que pagar. Mas basicamente é esperar a criança nascer e fazer o requerimento. Olha só, minha sogra tem 60 anos e 5 anos de contribuição somente. Ela consegue se aposentar mesmo assim? Não, não é o que nós estamos falando desde o começo do ano, né? Não basta ter idade, tem que ter tempo de contribuição. Esses 5 anos são atuais, são antigos, tem que analisar isso daqui. Ela tem que ter, para a aposentadoria, tem que ter 180 meses, 15 anos de contribuição. Ah, mas eu já tenho 5, continua contribuindo mais 10, passa rápido. Ah, não tenho condição nenhuma. Não, e passa rápido, não adianta me olhar com essa cara assim de assustado. Né? Gente, sim. 10 anos, vocês não têm ideia de como passa. Boa. Tem processo meu em trâmite há 15 anos. Há 15 anos. 15 anos que a pessoa tá brigando pelo benefício e corta o benefício e volta o benefício e aposenta o homem por idade e agora recebe. Não terminou. Mas tem a segunda opção. Aos 65 anos, dependendo da situação familiar, de como vive, da renda familiar, talvez ela possa pedir um benefício por um BPC, um LOAS. Muito benefício bem. assistencial. Bom dia, faz 10 anos que contribui com o MEI, né? 5 anos também agora de carteira assinada. A pergunta, então, junta as duas para se aposentar? Junta as duas. O nosso tempo tá curto aqui, gente, o pessoal continua mandando, tem várias mensagens, o pessoal perguntando aqui sobre o contato da advogada. Vamos colocar lá na live. Vamos colocar lá na live também. Eu vou responder umas perguntas, aí é só clicar no meu nome, quando entra no meu nome, vai pro perfil do Facebook lá e tem todos os meus dados lá. Olha só, vou colocar aqui mais um áudio que é do Aurélio, lá da Lapa, que também tá fazendo uma pergunta. Vou mandar agora. Nossa, que bacana, né? Nós estamos ampliando Lapa. O perímetro de alcance das nossas perguntas. E infelizmente, as perguntas que não forem respondidas, que vocês mandaram pro WhatsApp, pode mandar lá na live, no nosso Facebook, que mais tarde daí a Tatiane vai entrar lá e vai responder, vai colocar o contato dela lá também. Isso mesmo. Coloca. Então vamos pro último áudio. Bom dia, eu tenho uma dúvida, eu trabalho na lavoura, estou com 28 anos e desde os 18 já tiro nota, 10 anos tirando nota de produtor. Tem algum valor específico que a gente não pode ultrapassar, que possa dar problema lá na frente para a gente se aposentar, ou não existe um valor que, se ultrapassou aquele valor, não tem direito à aposentadoria, mesmo depois de chegar nos 60 anos?
Olha só, essa pergunta é bem legal, principalmente com quem trabalha, né, com esse tipo de benefício. A lei não estipula valor de produção. Então, a lei não fala nada. Ela só fala o seguinte: você tem que trabalhar juntamente com os teus familiares, você tem uma limitação de possibilidade de contratação de empregados, ou seja, você pode contratar por 4 meses um auxiliar, e você só pode plantar numa área até 4 módulos rurais. Aqui em São Mateus, a região, 4 módulos rurais corresponde a 25 alqueires, 25, 26 alqueires, uma coisa assim, certo? Só que, quando esses processos vão para a justiça, existem formas diferentes de interpretação de lei. E às vezes o juiz, olhando que a pessoa vendeu lá 100 mil reais, ele diz assim: isso daqui não é compatível para uma família, é muito. E aí a nossa briga na justiça é justamente dizer: juiz, isso não está escrito na lei, o senhor não pode colocar isso como requisito. Então, a depender de quanto ele plante e de quanto ele colha, eu não sei daqui a 30 anos, quando ele vai se aposentar, né? Porque ele tá com 28, 25 anos, quando ele vai se aposentar, como que vai estar essa questão da aposentadoria? Eu quero estar trabalhando ainda, né? Fazendo benefícios desse tipo. Mas eu não tenho como dizer se lá na frente isso pode ser algum empecilho, algum atrapalho para a aposentadoria dele. E só para terminar, olha só que interessante, a lei não fala de quanto eu posso plantar e nem fala de quanto do mínimo eu posso plantar. E aí, esses tempos eu tive um julgamento bem legal, porque assim, a esposa trabalhava na lavoura e o marido foi para a cidade e trabalhava, ganhava um salário mínimo e meio, certo? E ela plantava em 5 mil metros quadrados, ou seja, meio hectare. Aí a juíza que julgou, ela disse assim: não, é muito pequeno meio hectare para plantar, não é o suficiente para uma família comer. E aí, quando eu fui defender o processo, na parte oral que a gente faz lá no tribunal, eu falei: olha, julgadores, em 5 mil metros eu consigo plantar 1.000 sacos de batatas, eu consigo criar 1.000 galinhas, eu consigo colher 360 sacos de feijão. E aí eu fui fazendo os parâmetros de que 5 mil metros não é pequeno. Como mais de 25 alqueires nem sempre é muito grande. Por quê? Porque nós temos áreas de preservação, reserva legal, nós temos áreas que não são cultiváveis, porque é barranco, porque é pedra, porque é buraco, enfim. Então, quando a gente fala de extensão de terra, tem que analisar aonde a pessoa está. Por quê? Porque o juiz recebe a informação do jeito que está no papel. E se o jeito que foi mandado lá no papel não foi o melhor, a pessoa perde. Resultado daquele processo? Perdi. Infelizmente, né? Olha só, aqui na live também várias pessoas participando. Bom dia, queria saber, tenho pressão alta desde os 18 anos, eu tenho direito a algum auxílio? Pressão alta não dá direito a benefício. Pressão alta é pico de pressão, a menos que ele seja cardíaco e tenha problema de pressão o tempo todo, que ele tem que fazer um controle rigoroso, que a atividade dele é no sol, não sei, é muito difícil, mas pressão alta não dá problema não. Então vamos para a última pergunta. Bom dia, meu marido tem 50 anos, contando o tempo de registro e lavoura, passou dos 35 anos de contribuição. Quando ele se aposenta? Temos que calcular. Esse não dá para dizer, né? Passou dos 35, mas quando que passou? Qual que é o período de lavoura que ele tem? Consigo contar agora? Não consigo? Tem que indenizar? Não tem que indenizar? Isso daí é no detalhe. É mais detalhoso, mais detalhado, né? Não dá para dar informação genérica para isso. Tranquilo. Mais uma vez, muito obrigada, Tatiane, pela sua presença aqui, trazendo tantos esclarecimentos aqui para toda a nossa região, né? E lembrando o pessoal da live lá e o pessoal que mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp não foi respondido, a gente vai colocar lá na live, no nosso Facebook, o contato, a gente vai mandar o linkzinho também, então, da live para Tatiane, para ela entrar lá e responder todo mundo que perguntou lá e não foi respondido aqui. Ela vai responder, a gente vai deixar também o telefone lá e as redes sociais para o pessoal poder entrar em contato com ela.
Eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, conversando. Eu quase não gosto de conversar, né? E já ficamos agendados, porque eu já marquei no dia 13 a nossa última do 2023. Exatamente. Pra fechar com chave de ouro. Exato. Então, quem não conseguiu mandar a sua dúvida, né, agora, então em dezembro, dia 13, na quarta-feira, dia 13, né, de dezembro, não será a última participação da Tatiane nesse ano, né? Mas com certeza contaremos com ela, então, em 2024 também. A gente dá uma pausa nas nossas entrevistas, mas a gente retorna lá por fevereiro daí novamente. Mas ainda dá tempo de mandar sua pergunta no dia 13 de dezembro. Agora a gente vai encerrar o nosso programa Cultura Sul Notícias dessa manhã de quarta-feira, dia 22 de novembro, e voltamos amanhã. Agora eu vou então para o portal trazer mais informações aqui da nossa cidade, de toda a nossa região, e eu volto amanhã a partir das 7 horas da manhã. Um abraço a todos.